Boa noite, vamos chegando. Olá, quem está chegando aí vai dando um oi. Milena, Tainá, sejam bem-vindas. Oi, lá, tudo bom? Que bom que você veio. Ei! Oi, Mary. Vamos esperar só mais 2 minutinhos e a gente já começa. Oi, Shelly! Que bom que você veio! Rafaela. Si, que bom, Si, que você entrou para me ver. Tô com saudade. Tudo bem, Mary? Tudo bem. A gente já vai começar. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Manda um oizinho aí quem tá chegando. Ê, Neuma, bem-vinda. Morgana, minha aluna querida. Que bom que você tá aí. Joia. Que bom. Elaine. Muito bem. Então, hoje, a decisão de fazer o grupo, né? Boa noite. Tá chegando mais gente aí. Então, assim, essa quarentena começou para mim no dia 18, né? Paramos de atender, fechamos o instituto e dentro do meu fazer consigo fazer atendimentos online, né? Atendimentos por videochamada. E sim, Juliana, fez curso comigo, eu lembro de você. E nós realizamos, né? Mas no momento estamos parados, os cursos, os grupos de constelação, às quartas-feiras, às 19h30, lá no Instituto, no centro, né, de Curitiba. Oi, Ju, seja bem-vinda. E com a pandemia, com tudo que está acontecendo, nós suspendemos as atividades. Eu fiquei essas 2 semanas assim, pensando, né? Boa noite, Su. O que fazer, né? Eu já estava atendendo por videochamada e pensei em algumas vezes em fazer uma live, em gravar um vídeo, sei lá, mas não vinha essa sensação de que era um momento para movimentar, de que era um momento para realmente falar, sei lá. Foram 2 semanas de puro recolhimento, de realmente ficar em casa, fazer as faxinas, né? Dar conta do que às vezes fica para trás com a nossa rotina diária, né? E daí, segunda-feira, eu pensei, nossa, são 2 semanas sem fazer o grupo de constelação. Acho que está na hora. E aí mandei para uma lista de pessoas que já frequentam o grupo e o pessoal topou e está chegando.
Estou bem feliz de vocês estarem aqui. E oi, Bruna! Vão falando aí, gente. E aí, toda quarta-feira, quando a gente se reúne, tem um tema específico que é da noite, que é escolhido assim aleatoriamente, né? A gente decide qual o tema que vai ser trabalhado naquele grupo. E para além desse tema que a gente discute, a gente reflete com o olhar sistêmico sob a luz das constelações. Também constelamos as pessoas que marcaram, que agendaram a constelação e resolveram fazer em grupo. Depois que a gente faz essa reflexão, a gente constela as pessoas e faz um exercício todos juntos, um exercício voltado para aquele tema trabalhado. Oi, Si! E não haveria um outro tema mais apropriado do que essa situação que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia, esse vírus que está tomando conta do planeta e a gente agora, né, tem uma joia. Oi, Henrico! Tudo bom, Henrico? Então esse é o momento que agora que nós estamos tendo, oi, Aline, uma percepção do que pode ser isso, mas ainda não sabemos, né? Então, dentro dessas reflexões e do que falar, de como abordar, eu resgatei um livro, que é esse aqui, do Viktor Frankl, que é Em Busca de um Sentido. Esse livro eu ganhei quando eu era ainda estudante, lá em 2006. Ainda era estudante de psicologia, acho que eu estava no primeiro período. Eu ganhei da minha coordenadora de curso. E, que lindo, Elá! E é um livro assim bem denso, porque ele fala da história de um psicólogo, né, que era professor de psiquiatria e neurologia em Viena. E na época da guerra ele foi para o campo de concentração. Então a primeira parte do livro, quase a metade do livro, ele descreve como foi ele ser levado para o campo de concentração, todas as situações desumanas que ele teve que vivenciar lá, né? E como ele já era psicólogo, né? Na época, psiquiatra, psicólogo, lá em 1900 bolinha, era a mesma denominação, né? E ele começou a observar como ele e como as pessoas se comportavam ali, né? E daí ele levanta um questionamento que é justamente o tema da nossa live de hoje. O que resta, né? O que nos resta em um cenário como o nosso atual, né? Essa é a questão da noite, que eu quero que inclusive vocês coloquem as opiniões de vocês, como que vocês percebem esse movimento. Quero que vocês façam perguntas também e trazer essa reflexão profunda, assim, de o que de fato nos resta, né? São tantas incertezas, inseguranças, as informações chegam truncadas, é muita especulação. De verdade, a gente não sabe se a gente fica só esse período de quarentena ou se isso vai se estender, se depois que a gente sai da quarentena isso vai criar novas possibilidades, como que eu vou interagir com essas novas possibilidades, né? Então a gente acaba entrando nessa vibe aí de muita dúvida, de muita incerteza, né? E uma coisa é certa, a gente não pode negar o que está acontecendo e nós vamos precisar nos reinventar, porque a realidade que nós tínhamos há 2 semanas atrás, ela não existe, a tal normalidade, entre aspas, gigantes, ela não vai retornar, né? Nós vamos ter que reinventar essa realidade. Vamos ter que, de alguma forma, lançar mão de algumas ferramentas, de posicionamentos, para poder voltar a funcionar, só que de um jeito diferente. E eu quero que vocês falem agora,
que vocês vão digitando aí, estou aqui acompanhando os comentários. Vão digitando aí o que vocês estão percebendo deste momento. O que vocês acham, né? O que vocês pensam que resta, o que fica nesse momento que nós estamos vivenciando esse grande desafio, que é a questão da pandemia, a questão de estar recluso, de ter o nosso cotidiano totalmente transformado de uma forma que nós não imaginávamos, que nós não esperávamos, né? Uma grande surpresa para todo mundo. Ó, a Ju está falando aqui, acho que falta olhar para si. Sim. Precisamos fazer esse mergulho interno, né? Quando nós somos obrigados a estar em casa. Ah, Kaique, Caio, um beijo para vocês, viu? Will, um abração. Estou morrendo de saudade de vocês, queridos. Então, a gente tem que voltar para casa, tem que fazer as coisas que a gente não estava fazendo antes, dando sempre a desculpa de que, não tenho tempo, não consigo, não posso. E, de repente, nossa rotina é transformada, a gente tem que trabalhar em casa, quem consegue, quem tem uma atividade que dá para fazer em casa, tem que trabalhar em casa, é outra dinâmica, é lidar com as coisas do dia a dia e o trabalho, né? E isso acaba desorganizando a gente muito. E é um momento, como a Juliana falou, que nós precisamos olhar para quem é essa pessoa que desempenhava um papel que hoje é totalmente diferente, que se colocava, que se apresentava, né, no dia a dia, na vida, para as outras pessoas, né, para as outras relações que estão fora da nossa casa, do nosso convívio familiar. Quem é essa pessoa? Como que essa pessoa lida, né? Como que ela de verdade consegue servir a vida dentro da própria profissão, dentro do próprio fazer, né, dos estudos, o que quer que seja, como que essa pessoa se apresenta. E isso a gente está tendo tempo de fazer, porque por mais que a gente trabalhe em casa, chega um momento em que nós não vamos sair para outro lugar, nós não vamos encontrar outras pessoas lá fora, e esse tempo do não ir, do não poder, é que é o tempo da gente fazer esse mergulho interno. É o momento da gente realmente começar a se questionar, né? Quem sou eu? Quem é essa Mari? Quem é essa Ju? Quem é essa pessoa que interage no mundo e só sabia interagir daquela última forma 2 semanas atrás, né? Ju falando aqui também, muito julgamento do outro sem olhar para dentro. Sim, o julgamento é algo assim inerente ao ser humano. A gente é educado, a gente aprende, a gente cresce, né? Julgando, escolhendo, opinando. E nunca é um lugar assim, porque o julgamento já está dizendo, né? É algo arbitrário. Nós não estamos participando das duas partes. E na abordagem sistêmica, na constelação familiar, a gente toca muito nesse ponto. Porque geralmente nós estamos vendo só um cenário, só uma parte do cenário, não é nem o cenário inteiro, né? Um outro dia o professor estava dando uma aula, né? Eu estava assistindo aqui, e ele estava falando que essa percepção que nós temos, né, que a abordagem sistêmica chama a atenção para o não julgamento, é a percepção, por exemplo, de uma caixinha como essa. Ó. Aqui é um instrumento que eu uso também nas sessões e você vê que é o jogo do eu. Você sabe que aqui dentro tem algumas cartinhas, tem ferramentas, né? Mas você não consegue ver todas as cartinhas apenas olhando para cá, para essa parte. Se você virar, você vai perceber que tem uma lateral, que também tem o nome do instrumento. Se você vira mais uma vez, você vai ver que tem o fundo, com o código, com a marca, com a editora, com a descrição do que é. E aí, só se você abrir, é que você vai ver que tem esse montoeiro de cartas. E cada uma delas tem uma mensagem. Então, quando você diz, eu sei,
né? Eu sei o que é o jogo do eu, você só sabe isso, que é só o que você está vendo aqui. Quando você tira uma carta, você sabe daquela carta que você tirou naquele momento ali. Então, o julgamento é mais ou menos isso, é mais ou menos assim que acontece o julgamento. Eu vejo apenas um lado da questão, um lado da situação ou a fala de alguém, e eu vou tecer uma opinião, um questionamento, e muitas vezes até eu vou impor um ponto de vista em cima daquilo que eu estou vendo a respeito daquela pessoa. E daí nós vamos, dentro de todo esse nosso cenário mundial, nós vamos pensar em várias coisas, né? Medidas tomadas e não tomadas, governos que não anunciaram os números corretos, que não falaram o que realmente acontecia nessa pandemia e tantas outras situações. Só que quando eu perco um pouco desse meu tempo para julgar todas essas situações e pessoas, eu acabo perdendo tempo para olhar para mim. Eu perco a oportunidade de, ao invés de estar tecendo algo, fazer a minha construção interna. Eu perco essa oportunidade de me construir internamente, porque independente de como eu fale ou me expresse ou julgue, eu estou falando um pouco de mim também, né? Quando eu coloco o meu posicionamento, eu também estou falando um pouco do meu jeito de funcionar, da minha personalidade, da minha história. Tudo isso para dizer que não tem como a gente ter uma certeza ou uma opinião fechada, ou mesmo termos o direito de julgar algo, porque a gente não sabe o que tem por trás. A gente não sabe de verdade o que tem por trás de toda essa situação que a gente está enfrentando. E aí a gente volta na caixinha, que a gente só está vendo a capa. Só estamos vendo o nome, a gente não sabe o conteúdo. Então, esse momento é um momento para a gente se resguardar e, de alguma forma, manter esse equilíbrio interno, que a gente vai falar um pouco mais na frente, que é o que o Viktor Frankl, nesse livro, fala, e ele traz como uma possibilidade, porque ele saiu do campo de concentração, né? Ele sobreviveu, ele voltou para a vida normal, entre aspas, que ele teve que se reinventar também. E ele continuou escrevendo, trabalhando, dando aulas, mas sempre com esse olhar de, tá, como que eu faço com essa existência agora? Um pouquinho mais para frente eu vou falar para vocês qual é a resposta dele para essa questão que nós colocamos hoje como sendo o tema da nossa live, tá? O que nos resta em um cenário como o nosso atualmente? A Su está falando aqui, nos resta nos mantermos em segurança e esperar o vendaval passar. Isso também é um ponto que se alinha muito com o processo, com a experiência que o Viktor Frankl traz nesse livro, que é você conseguir ficar no seu centro e saber aguardar, saber esperar. Também é um movimento da constelação familiar, disso que a gente faz lá no Instituto, às quartas-feiras, 19h30. Boa noite, Fábio. Então, a gente pensa numa constelação, a pessoa traz um tema, nós vamos trabalhar aquele tema, mas a gente precisa esperar. Precisa esperar o movimento acontecer. Precisa esperar que o campo comunique para a gente qual é o caminho para a solução, para poder liberar aquela questão que a pessoa veio trabalhar. Então, essa espera, esse momento de poder se recolher é o mais importante. No entanto, é o mais desafiador para todos nós, porque nós não temos certeza alguma. Na verdade, se nós pudéssemos assim pensar de forma ampla, nós não temos garantia de nada desde que a gente nasceu, né? E ainda assim, principalmente quem nasceu de parto normal, fez o mergulho e veio para a vida. Quem falou para ele que quando ele saísse ia ter um médico lá para dar um banho, para cuidar, para botar uma roupinha, ia ter a mãe para amamentar, ia ter uma vida após o parto, né? Ele não sabia disso. Tem um instinto que mobiliza a gente, mas cognitivamente ele não sabe o que vai acontecer.
E nós estamos nesse processo agora, de realmente não saber e de reconhecer que nós não temos garantias nenhumas. Nenhuma garantia. O que eu tenho mantrado assim, né, e que eu tô tomando como uma garantia é que todos sobrevivam. Que as pessoas não precisem perder a vida por conta de tudo isso que está passando. Sobretudo as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão perto de nós, né? Mas de verdade nós não temos garantias nenhuma. E quando o Viktor Frankl fala sobre a experiência dele no campo de concentração, ele entra nesse lugar de viver um dia de cada vez, de experimentar aquelas desumanidades, né? As atrocidades de um campo de concentração como um dia de cada vez. E observando, inclusive, como algumas pessoas criavam situações para serem mortas, para serem levadas para a câmara de gás, para desaparecerem dali, para não se darem o trabalho de ter que se suicidar, de tão louco, de tão profundo, de tão terrível que era a vida ali naquele período no campo de concentração. Lógico, nós não estamos nesse ponto extremo, nós não estamos passando por uma guerra, não estamos confinados, como é que eu posso dizer, que obrigatoriamente nós estamos confinados, mas nós não estamos por exemplo, sob a vigilância constante de uma arma na cabeça, trabalhando de forma escrava, né? Tem toda uma situação de controle, entre aspas, do que está acontecendo agora. No exemplo do livro, não. Só que, na essência, é a mesma sensação. A sensação de incerteza, de medo, de não saber o que vai acontecer depois, né? Muito bem, isso nos resta realmente nos mantermos em segurança e esperar o vendaval passar. E aí todo mundo sabe o que é essa segurança, né? É a gente conseguir se higienizar, lavar a mãozinha, usar álcool gel, evitar estar na rua nesse período que está sendo determinada a quarentena, né? O Éder está falando aqui. Percebo pessoas no externo, ou negando os fatos, ou extremamente pessimistas. Sim, nós sempre vamos ter pessoas, né, que vão interagir de uma forma diferente da nossa, que não vão conseguir perceber a gravidade da situação que a gente está vivendo, né? E um dos posicionamentos que, inclusive, a própria psicologia fala, a logoterapia também, que é a abordagem do Viktor, fala dessa negação da realidade. Fala desse lugar, assim, de não dar conta do que está acontecendo e negar o que está acontecendo. E querer viver a vida como sempre foi. E, lógico, numa situação de vírus, que é uma coisa invisível, né? E esse vírus que demora de se manifestar, de manifestar o sintoma, isso ainda é mais grave, né? Pode causar uma surpresa lá na frente que... E dentro dessa abordagem, desse exemplo que eu dei, né? Quanto que essa pessoa que está negando a realidade, na verdade, não está querendo sair correndo dessa vida. Não no sentido de se matar, de se suicidar, mas escapar do que está acontecendo. E é justo o contrário que a proposta que o vírus, né, que a situação traz para a gente, é justo o contrário. É a gente se recolher e lidar com a realidade que está se manifestando no nosso momento. A Tainá Keller, querida, ela está falando aqui, interiorização, renascimento, olhar para o outro de uma forma amorosa, assim, olhando para si mesmo também, um espelho. Todas as situações são um reflexo do que precisamos olhar, né? Olha que profundo. Sim. Quando eu falo de que nós vamos precisar nos reinventar, também tem um pouco desse renascimento, porque nós vamos começar. Mesmo que eu dê continuidade à minha profissão, à minha tarefa, a tudo que eu fazia, nós vamos reabrir um instituto, sim. Logo que seja possível, que seja autorizado. Deixa eu tomar um golinho de água. Nós vamos ter que nos reinventar.
Vamos ter que renascer de fato. E como renascer dói, né? Nascer já dói, né? A gente não lembra. Ainda bem, nosso trauma original, que é o nascimento, ainda bem que a gente não lembra. Mas sim, foi difícil quando a gente saiu da barriga da mãe. A gente inspirar a primeira vez, utilizar pela primeira vez todo o nosso sistema respiratório, dói? Com certeza deve doer. A gente poder, quando a gente chora de fome, quando a gente vai tomar a primeira mamada, a gente está usando a primeira vez que a gente está usando o nosso intestino, todo o nosso sistema digestivo, tudo isso dói. E a dor só vai aumentando, porque chega um tempo que você não pode mais mamar no peito, já está grande, tem que descer do colinho da mamãe. Os dentes começam a nascer, né? A gente só vai perceber que dente dói quando a gente já é grande. Imagina uma criança nascendo os primeiros dentes, né? E aí tem todo esse processo de um determinado tempo, esses dentes caírem e virem os dentes permanentes. Mais dor. E quando nós somos adultos, ainda temos que lidar com o dente lá, o último dente, esqueci o nome do dente lá. O molar, né? O último molar. Que dói pra caramba também, porque ele sempre decide nascer torto. Ou no momento que não tem mais espaço na boca, né? Então a gente vai lidando com a dor a vida inteira. E vem a adolescência com seus desafios, muitos desafios emocionais, muitos desafios físicos também. Aí vem a vida adulta e a gente tem que lidar com a despedida, né, da família de origem para poder criar nossa própria família. Aí nascem os nossos filhos e a gente precisa educar esses filhos. Então, se a gente for pensar assim de uma forma bem fria, a vida, desde que a gente nasce, ela vem trazendo algum tipo de dor para a gente, né? Então, isso que nós estamos passando no momento, quando nós falamos de renascimento, é esse o sentido da coisa, porque vai doer abandonar a minha rotina, abandonar os meus amigos. Para mim está sendo estranho não fazer grupo às quartas-feiras, né? Hoje está sendo assim bem gostoso, apesar de diferente que eu estou falando, olhando para uma tela e não olhando nos olhos das pessoas, como a gente faz no grupo, né? Vai doer, é chato, mas a gente precisa ter esse posicionamento de lidar com a realidade. A realidade agora é esperar. Como a gente tem feito a vida inteira, porque todos esses processos que eu descrevi para vocês, desde o nascimento até aqui, envolveu espera. Nós não podemos pular nenhuma etapa. Mesmo que a gente, de alguma forma, não viva uma etapa, por exemplo, a adolescência, teve que trabalhar muito cedo, teve que lidar com as coisas da vida, teve que ajudar a mãe porque o pai morreu, teve que ir com o pai porque a mãe ficou doente, não viveu a adolescência, não conseguiu brincar. A gente passa por aquela etapa, mas em algum momento na vida nós vamos precisar vivenciar aquela etapa não vivida. Em algum momento a gente vai lidar com coisas da infância, da adolescência. Então, essa espera que nós estamos passando agora é uma espera que a gente já conhece. Mas o nosso controle, a nossa necessidade de ter garantias, está impedindo que a gente consiga ficar nisso, né, nesse período, com calma, com clareza, com segurança e, de alguma forma, propagando isso também para as outras pessoas. Vamos ver aqui os comentários. Vamos falando aí, viu, gente? A Rafaela está falando aqui. Estamos aprendendo a lidar com a gente mesmo, olhar para o eu. Sim. E de uma forma bem tensa, né? A Nelma está falando aqui. Acredito que o momento é de nós nos colocarmos no lugar do outro, não somente olhar para dentro. Não queria estar na pele de nenhum governante empresário. Não é fácil tomar decisões. É verdade. Eu também não queria estar na pele de ninguém, porque estar na minha pele já é desafiador. Lidar com os meus conflitos, com as minhas dificuldades já é desafiador. Então, ter o olhar de empatia
não é também absorver o sofrimento ou a dor das outras pessoas, tá, gente? A gente precisa olhar, como a Tainá falou ali também, né, com amorosidade para o outro e respeitar o destino das pessoas. Porque escolhas foram feitas, né? Inclusive para que eu consiga lidar com os meus desafios, com as situações que eu preciso vivenciar e de alguma forma equilibrar aqui no meu dia a dia, são frutos das minhas escolhas. Isso é outra coisa que a gente precisa também colocar assim bem claro nesse período. Cada pessoa está lidando com uma situação. Sim, tem pessoas que estão em situações muito mais difíceis que a minha. Muito mais difícil do que a situação que alguns de vocês estão vivenciando. Sim. Mas tudo isso faz parte do que a gente chama na constelação de destino, né? E não é um destino construído dentro daquele significado do cotidiano, de que o seu destino é viver isso e é isso e isso não muda. Como se fosse uma determinação, né? Não é isso. Para a abordagem sistêmica, o nosso destino ele é traçado quando os nossos pais se encontram. Quando pela primeira vez eles se olham e decidem formar uma família e a gente nasce. Porque nós somos 50% de cada um, né? 50% da mãe e 50% do pai. Tanto biologicamente quanto emocionalmente. E aí, quando nós começamos a viver, a interagir, vamos nos dando conta na vida de adulto quem somos, nós vamos identificando esse pouquinho que é do pai e esse pouquinho que é da mãe. E é a partir do que foi o meu pai, do que foi a minha mãe, do que foi a vida deles, a história deles e as escolhas deles, que nós vamos construir o nosso destino. Mas a boa notícia é que eu posso mudar o meu destino. Eu posso fazer um movimento onde eu não preciso repetir o padrão que os meus pais fizeram, né? Não preciso repetir a vida que os meus pais tiveram. Mas eu preciso estar desperto, como é o chamado deste momento que nós estamos vivendo aqui com essa pandemia. Quando que a gente consegue estar desperto? Quando a gente consegue olhar para o nosso pai, para a nossa mãe e reconhecer que com todos os acertos e também com todos os equívocos, eles são os pais certos para nós. Quando essa condição chega, e aí mais uma vez a gente volta no julgamento, não tem como a gente julgar essas pessoas porque tudo que eles fizeram, de alguma forma, foi o melhor que eles conseguiram fazer. Então, como que eu posso julgar a partir do meu olhar, que muitas vezes é o olhar de vítima, é o olhar da criança ferida, é o olhar daquele que teve o movimento de amor interrompido, é o olhar daquela pessoa que realmente não teve o acolhimento necessário, né? Mas sobreviveu. Então, só porque sobreviveu, já é uma oportunidade para agradecer a vida que recebeu desses pais. Então, assim, quando a gente fala do destino, das escolhas, das decisões que nós tomamos e que, consequentemente, as outras pessoas tomam também, nós estamos aqui assumindo a nossa responsabilidade perante a vida que a gente escolheu viver. Inclusive, não escolher também é uma escolha, sabe? Manter situações ou relações ou condições, seja por qualquer motivo, também é uma escolha. Então, a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Esse centramento de conseguir ficar conosco. Olhar para o outro, né? Olhar para a condição do outro, mas sem invadir o que é o destino do outro, como eu disse anteriormente. Faz sentido isso para vocês, gente? Vamos dizendo aí, vamos falando aí. A Rafaela também está falando aqui que as nossas atitudes influenciam o outro. Muito, né? Raquel, oi Raquel, querida, que saudade. A Raquel está falando aqui. Preparando ideias para um novo mundo, com outras formas de sustento. Nada será como antes, aquele mundo está deixando de existir. E nós também teremos que nos reinventar, mergulhando em nossos dons e como eles podem contribuir com o novo mundo. Sim. Fazer essa conexão interna
e descobrir muitas vezes potencialidades que estão ali e que a gente não acessava, que a gente não lançava a mão, porque estava naquele processo de fazer sempre a mesma coisa e sempre do mesmo jeito. Quando vem uma crise, como a Raquel está falando, é o momento da gente poder pensar fora da caixa. É o momento da gente começar a pensar como existir, né? Como que eu estou aqui na vida, na profissão, nas relações e como eu posso continuar a existir e a estar nesses lugares de uma forma diferente, porque o mundo está diferente, né? Quando nós voltarmos para o cotidiano, o mundo vai estar diferente. A gente precisa acompanhar essa transformação, senão a gente não vai dar conta. Senão a gente vai ficar como as crianças, quando perdem um brinquedo, quando ganham um brinquedo novo, mas não conseguem se despedir do brinquedo antigo. Quem tem criança sabe. Às vezes o brinquedo velho está ali no canto, né? Não quer mais brincar com aquele boneco, aquele carro, aquela bola, porque ganhou um novo. Mas se alguém pega e diz, eu vou levar para doação. Não, meu brinquedo! E aí se agarra no brinquedo e não dá, né? Então, às vezes, tem situações que a gente se apega àquilo ali porque é conhecido, porque é o primeiro brinquedo, porque é o que eu sempre fiz. E eu não consigo me despedir para poder receber o brinquedo novo. Ou eu acumulo as duas coisas, né? Fico lá com o velho e com o novo, acumulando coisas que não vão funcionar mais, né? Oi, Paola. Oi, Tainá. Jane, tudo bem? Ju tá perguntando, dúvida. É possível não estar presente fisicamente e sentir conexão? Como se estivesse no grupo? Sim, sim. É possível, sim. Inclusive, o que tem acontecido, assim, falando do grupo, né? Essa conexão é uma conexão de campo. É o que a gente chama de campo morfogenético, que é um campo de informações onde se expressam essas informações, tanto do meu sistema familiar quanto do ambiente. Quando a gente pensa em fazer um encontro de aprendizado sistêmico via live, né, por videochamadas, pela tecnologia, melhor dizendo, nós estamos entrando em contato com esse campo informacional do grupo de constelações, né? Então, quando a gente se conecta, e principalmente, Ju, você que já fez parte, que é ativa nesse movimento comigo desde 2016, quando eu cheguei aqui em Curitiba, a gente entra em contato com essa egrégora, com essa energia do grupo de constelação. E eu escolhi fazer na quarta-feira justamente por isso, porque tem um campo informacional desse dia, né? Desta quarta-feira, que é o dia do grupo de constelação. Então, se você estiver se sentindo conectada e você está bem longe, né? É isso mesmo, tá certo, tá? No final a gente vai fazer, inclusive, gente, um exercício sistêmico, tá? Elá, pegando o gancho da Neuma, de me colocar no lugar do outro, está sendo bem difícil para mim, mas dentro de casa está sendo um aprendizado forçado, entre aspas, sobre meu companheiro. Não temos para onde fugir. Vamos ter que aprender a conviver. Então veja um momento para aproveitar. Não dá para pensar só no negativo, de ficar preso, e sim em oportunidades. Exatamente, Elá. Esse é o movimento. É a gente aproveitar essa oportunidade que está se apresentando de tantas pessoas, né? De tantos convívios, que assim, esse é o momento que nós estamos reclusos, estamos em casa, e estamos deixando de conviver também com situações que eram desagradáveis, que a gente não queria, não gostava ou vivia porque não tinha jeito. E ao mesmo tempo a gente está sendo obrigada a conviver 24 horas com as situações desafiadoras da família, do convívio íntimo. E essa é uma oportunidade para nós conseguirmos, de fato, crescer com tudo isso.
Se a gente só olhar para o ponto negativo, para as situações, para as condições difíceis das nossas relações, nós não vamos crescer, nós vamos murchar cada vez mais. Então, o que a gente pode ver de positivo num relacionamento onde as pessoas já não se olham? Olhar para a pessoa. Eu vou passar a ver coisas que eu não via antes, porque a rotina, a pressa, o dia a dia não me permitia olhar, não me permitia ver, né? E esse momento está sendo um momento que a gente está precisando reconstruir essas relações que já existem por vezes, né, para a maioria das pessoas, relações de anos, mas que de repente você não conseguia ver aquele lado daquela pessoa. Você não conseguia perceber aquela forma de expressão daquela pessoa, porque tinha um horário específico onde vocês estariam juntos. E agora precisa ficar o tempo inteiro junto. E quem tem filhos e quem está desenvolvendo atividade em casa, realmente trabalhando, está precisando negociar esses horários, negociar quem fica com o filho, quem não fica. Então, é uma oportunidade para a gente começar a olhar e, de alguma forma, agradecer pela oportunidade que está se apresentando, por mais difícil que seja. E essas oportunidades, gente, são oportunidades de aprendizado e são oportunidades para a gente também, de alguma forma, tomar as decisões que a gente ficou a vida inteira protelando para tomar, né? A decisão de se entregar ao movimento da vida, ao fluxo da vida e viver aquilo que está se apresentando, ou simplesmente dizer, não, não dou conta disso, agora é hora de eu parar, agora é hora de eu escolher outra coisa. Então, percebam, são muitas oportunidades. Se nós tivermos olhos de ver, né, como diz a passagem bíblica, nós vamos perceber o quanto dá para aproveitar esse momento tão desgastante que nós estamos vivendo. E eu acredito que só é desgastante porque é novo, né? Na nossa geração, na geração dos nossos pais, nada parecido foi vivenciado, né? Ju, falando muito da gente. Janaíne, oi, boa noite. Oi, Hilário, que bom que você veio. Eu vejo que temos, o Hilário está falando aqui, eu vejo que temos que viver um dia de cada vez. Arrumar, consertar no dia. Amanhã é uma nova situação. Exatamente. Não tem outra coisa a fazer a não ser viver um dia de cada vez. Imagina os planos que nós tínhamos até junho, né? Eu tinha planos, eu tinha trabalhos para fazer fora da cidade. Eu ia receber visitas na minha casa da Bahia. Maio, junho, abril, tudo cancelado. Tudo cancelado. Então, o que eu posso fazer? Eu vou ficar ansiosa porque, minha visita só vem em setembro. Não vou conseguir fazer esse trabalho lá naquela cidade que eu ia fazer. Não vou poder participar daquele evento que eu ia participar em abril. Não posso, eu preciso lidar com a realidade que se apresenta, né? E esperar um dia de cada vez, exatamente como o Hilário falou, e exatamente como a gente sempre trabalha com as pessoas que estão em atendimento, seja individual, né, na psicologia, ou nos grupos também a gente fala muito disso, desse pé no chão, desse agora, que nós precisamos viver intensamente. É o único momento que a gente tem esse agora, né? Oi, Andréia! Rayane, boa noite. Salete. Oi, Salete. Daiagne. Oi, auxiliadora. Saudade de Cachoeiro. Vida. Vida. O que eu acho mais curioso é que agora que estamos longe, tenho mantido muito mais contato com as pessoas. Olha só. Isso também é um aprendizado, né? Porque como a rotina talvez seja a mesma para muitas pessoas que estão trabalhando em casa, mas existe um espaço de tempo que antes não existia, em especial para as pessoas que se deslocam para trabalhar, que precisam estar num ambiente onde não tem espaço para uma ligação, para uma chamada, para uma mensagem que seja. E agora nós estamos com o tempo totalmente disponível.
Agora nós não temos para onde escapar. Aquela desculpa de que, ai, não tenho tempo, não consigo, não cola mais. Essa não funciona mais. Então, e é interessante também, vida, que é como se quando nós estávamos vivendo essa rotina que era natural há 2 semanas atrás, nós pudéssemos dizer assim, ah, não, hoje não vou sair com a Mari para tomar um café, não, semana que vem a gente sai, não é? Só que agora a gente não sabe se semana que vem é possível sair, é possível fazer alguma coisa. Então a gente já fala, a gente já pergunta, a gente já brinca na mensagem, na ligação, porque de fato a gente não sabe, né? Antes a gente já não sabia também, mas confiava que seria possível depois, seria possível no outro domingo, que seria possível o mês que vem, né? A gente tinha essa confiança. E hoje toda essa situação está nos convidando a perceber que não tem garantia. Se tiver que fazer alguma coisa, faça hoje. Se tiver que falar algo para alguém, fale agora, fale logo, se expresse, se exponha, porque de fato a gente não sabe como está contando o relógio de cada um, né? Rayane. Ah, o dente que eu esqueci. Nossa, eu tô atrasada nas mensagens, hein? O siso, o dente do juízo. Oh, minha tia de Leusa, linda! Rafaela, dá para marcar no Zoom, assim dá para a gente falar também, se for interessante. Beleza, vamos fazer no Zoom na próxima. Thelma, boa noite. Esse é um momento de renovação. Sim, nós já falamos um pouquinho, né, sobre esse renascimento que todo mundo está sendo convidado a fazer. Clara, oi Clara, linda! Ju, difícil respeitar o destino das pessoas, difícil, é. E esse é um ponto. Oi, Júlio, tudo bom? Lidiane, isso é um ponto que a gente fala muito nos grupos, né? Porque nós fomos ensinados a, de alguma forma, sermos bons, né? E que bom, né? Que ensinaram a gente a ser bom. Isso é ótimo. Mas é uma bondade, é um movimento de cuidado que muitas vezes impede o outro de crescer. Então, quando eu olho pro meu familiar, pro meu amigo, pro meu amor, para quem quer que seja, e eu acho que eu preciso ensinar algo ou fazer algo para ele, muitas vezes eu estou tirando a força que ele tem para realizar um movimento de forma independente e aprender com a dor ou com o sofrimento que ele esteja passando, que ele esteja vivenciando no momento. E quando a gente ama, Ju, é difícil realmente respeitar o destino das pessoas. Mas não tem outro jeito, porque quando há um movimento em que eu ajudo, eu não apoio, eu ajudo, eu faço, eu facilito, eu dou, né? Quando eu quero que alguma coisa seja de um jeito que eu acho que é apropriado, a pessoa não consegue absorver completamente, porque não é esse o movimento dela. De alguma forma fica faltando algo, algo fica pelo meio do caminho. Então é um exercício, o respeitar o destino das pessoas é um exercício constante, é um exercício diário. Não é algo que a gente faz assim, ó, e pronto, resolvido. Oi, Rê, minha sócia querida, linda, assistindo aí a live. Oi, Jane. Faz muito sentido, faz sentido. Nossa, meu Deus, deixa eu levantar aqui que o negócio tá total sentido. Oi, Mirlene. Denise. Ju, sentindo muitas sensações. Alice, a internet não está muito boa aqui. Sensacional, é um momento muito delicado e nossa percepção ao desconhecido tem que ser também muita luz para todos. Sim, precisamos de alguma forma trazer essa sensação de positividade ou de saudade também, Salete. Oi, Angelina, querida, que bom que você está aí também.
essa sensação de positividade, esse pé no chão, essa clareza que nós vamos sentindo, vamos trazendo para o nosso dia a dia, a gente poder compartilhar com o outro. Poder, de alguma forma, trazer para o outro isso que nós já estamos nos dando conta, né? Muito bom, Aline. Muito bem. Então, como eu estava falando do Viktor Frankl, ele é considerada a terceira escola de psicoterapia de Viena. A logoterapia, né? Que é o que ele criou, que ele desenvolveu. Então, a psicanálise é a primeira, né? E, com Freud. A segunda é a psicologia individual com Adler. E a terceira é a logoterapia com o Viktor Frankl. E aí uma pessoa perguntou para ele também numa entrevista, né? Qual era a diferença da psicanálise para a logoterapia? E daí ele falou que na psicanálise a pessoa senta-se confortavelmente, deita num divã e ela fala. Ela fala muito, ela fala tudo, que muitas vezes é difícil de ser dito. Oi, Nau! Que bom que você está aí! E na logoterapia, a pessoa vai se sentar também confortavelmente, mas ela vai escutar coisas que muitas vezes são muito difíceis de escutar. Então, é esse lugar, assim, de você poder se abrir para ouvir isso que é difícil, né? Não que a psicanálise também não traga essas pontuações que são difíceis, né? Mas na logoterapia a dinâmica é essa, de provocação, de colocar você em xeque, de fazer com que você se veja naquele momento, se descubra e inclua tudo aquilo que de alguma forma você mascarou, você deixou de fora para não lidar com o que dói, para não lidar com o que é desconfortável. Renata, sim, ajudei muito, agora me afastei. Ó, falando ainda sobre respeitar o destino do outro, né? Sinto uma liberdade, uma vontade de estar sozinha e recolhida, criando novas bases. Para mim está sendo muito bom, cuidando de mim. Muito bem, sócia, isso aí. Oi, Mariam, gratidão por ter cruzado a minha caminhada, lindona. Ah, eu que agradeço, querida. Que bom que você está aqui. Então, continuando aqui com o que o Viktor falou, no livro, como ele começa descrevendo ali todas as situações que ele vivenciou no campo de concentração, ele se deu conta, né, de que ele foi tocado pela... Ah, Ju, que bom! Ele foi tocado pela essência humana e que a essência humana tem uma potência, tem uma potencialidade, que é essa capacidade de conseguir transcender o momento, o que está acontecendo de difícil no momento. E foi esse movimento que fez com que ele saísse do campo de concentração e conseguisse, né, viver, existir, mesmo depois de ter passado por todas aquelas dificuldades. Então, respondendo, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, quantos minutos. Então, respondendo aqui a nossa questão da noite, né? O que nos resta é a realidade, nua e crua. A resposta do Viktor Frankl, ele diz que o que resta é a existência, nua e crua, né? Então, o que é existir? Por isso que esse momento está sendo um momento em que se tem dito tanto que é um momento de olhar para si, que é um momento de recolhimento para reconhecer coisas, posturas, tomar novas decisões. Porque a gente só está lidando com isso, com a realidade. Eu posso negar, eu posso fingir que nada está acontecendo, eu posso deprimir, chorar, deitar, achar que nada de bom pode me acontecer mais. Mas, de verdade, a única coisa que está se manifestando é a realidade.
E hoje a nossa realidade é ficar em casa. É tomar os cuidados necessários se precisar sair. É não se envolver com situações onde eu preciso me desgastar tanto, que eu não vou conseguir viver a minha existência, mas a existência do outro, nesse movimento de querer fazer, nesse movimento de querer ajudar. E assim, gente, que fique bem claro, tá? Eu não estou dizendo que a gente não pode ou não deve ajudar. Devemos, se tiver ao nosso alcance, faça o que você puder para apoiar alguém que precisa de ajuda. Mas espere que a pessoa te peça ajuda. E escute como que esse pedido está chegando. Porque quando está doendo de fato, quando é hora do movimento, da transformação, esse pedido vem claro, ele vem objetivo. Quantas pessoas, né, aqui nesse grupo agora, que já ajudaram alguém, que já fez um movimento gigantesco para ajudar alguém, e no final das contas a pessoa desapareceu, não disse nem tchau. E aí nós usamos aquele termo que é o natural e apropriado para a situação. Ah, o fulano é ingrato. O fulano nem agradeceu, nem reconhece o que eu faço. E aí vem uma outra pergunta por trás. Mas ele pediu, ou ela pediu que você fizesse isso. Ela te disse com todas as letras, olha, eu preciso que você me dê esse dinheiro para eu fazer isso, isso, isso e isso. Ou você simplesmente já chegou lá com dinheiro, já chegou lá fazendo, já chegou lá trazendo, ajudando, fazendo no lugar da pessoa. É esse o ponto. Quando eu falo em respeitar o destino do outro, é conseguir estabelecer esse limite. O Bert Hellinger falava que a ajuda, ela não pode ser dada. Ela precisa ser tomada. Percebem que é um movimento diferente? Quanto mais eu dou, e eu não sou compensado nesse movimento, né, que é uma das leis sistêmicas, que é o dar e receber. Quanto mais eu dou e não recebo, mais distante vai ficando a relação de quem recebe em especial. Tá? Então é neste sentido que eu estou falando da questão do ajudar. Não é que a gente não possa, a gente pode, mas a gente precisa ter essa compensação. Respeitar o destino do outro é deixar que ele peça, é deixar que ele expresse, é deixar que realmente a dor que está ali se manifestando possa falar. E aí, gente, quando está doendo, quando está difícil, a gente pede. A gente vai lá, a gente baixa a nossa guarda, a gente guarda o nosso orgulho no bolso e vai lá pedir. É assim que a gente consegue desenrolar, é assim que a gente consegue crescer com as experiências que a vida vai trazendo pra gente. Ô, Nau, obrigada, querida, que bom que você tá aí. Então, outro ponto. Então, voltando mais uma vez no livro, quem chegou depois, nós estamos fazendo uma reflexão baseada neste livro aqui, ó, Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl, da coleção Logoterapia. Ele é psicólogo, deu aula de psicologia, psiquiatria, neurologia em Viena, e ele teve um período no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E ele descreve nesse livro, né, as agruras do campo de concentração, né? O subtítulo do livro dele é Um Psicólogo no Campo de Concentração. E depois que ele sai do campo de concentração, ele vai escrever sobre isso e dizer, né, pra gente como que ele pôde depois continuar vivendo com equilíbrio a realidade que estava se apresentando. Ele acabou passando por 3 mundos, né? Um mundo controlado e organizado, que era o que ele vivia antes, e um mundo do campo de concentração, que era incertezas a cada minuto, né? Incertezas, maus tratos, violência, o que vocês imaginarem. A pessoa tem que ter muito estômago, eu tive muito estômago para ler esse livro, porque são terríveis assim, as situações pelas quais ele teve que passar no campo de concentração. E o terceiro lugar, né, o terceiro mundo que ele vai acessar é quando ele sai do campo de concentração.
Então perceba que são três pessoas interagindo nessa história. Uma pessoa que tinha garantias, entre aspas, controle da própria vida, planos, sonhos. Uma outra pessoa que no campo de concentração não tem absolutamente nada, nada, nem calçado, nem roupa. Ele descreve situações da pessoa ficar 6 meses com a mesma camisa, dias, semanas sem tomar um banho, por conta do frio, né? A água congelada nos canos, não poder tomar um banho. Então imagine que é uma condição que não chega nem perto da condição que a gente está passando agora, mas que existencialmente é uma condição parecida, porque a gente está precisando se reinventar, a gente está precisando de alguma forma criar um jeito de funcionar que se encaixe no novo mundo que está surgindo, nas novas possibilidades que estão surgindo. Então, essa capacidade de transcendência, né, de transcender, de ir além daquela condição que está se manifestando, é uma capacidade que todos nós, seres humanos, temos. E nós precisamos, de alguma forma, trazer essa certeza para dentro, que é uma certeza que chega quando nós conseguimos estar presentes. E a presença, né, não é fisicamente, não é, eu estou aqui assistindo a live da Mari, eu estou presente. Não, às vezes a gente está assistindo aqui a live, mas está pensando em 450 mil outras coisas. A gente está respondendo mensagem do WhatsApp, então eu não estou presente 100%. E uma das ferramentas que eu uso no meu dia a dia... Oi, Carla, linda, que bom que você está aqui. Uma das coisas que eu uso é a respiração consciente. Então, a respiração nos traz, nos devolve esse centro. Mas não é essa respiração natural que a gente faz, e ainda bem que o nosso corpo ele faz essa respiração, né? Porque a gente nem lembra de respirar, né? É automático. Ainda bem que existe esse automatismo para respirar, senão a gente morria, de tanto que a gente não fica presente nas situações. Então, uma respiração consciente, a gente inspira e percebe esse ar tomando o nosso corpo, enchendo nossos pulmões, e a gente faz um movimento de encher o nosso abdômen, segurar um pouco aquele ar por um tempo, né, o tempo possível, e nós vamos liberando esse ar, expirando bem devagar. Se nós fizermos esse exercício, se nós fizermos 5 respirações completas do jeito que eu estou falando, nós já sentimos uma leveza na nossa cabeça. Parece até que a gente vai ter uma tontura, de tão leve que vai ficando. Os pensamentos vão desacelerar, nós vamos conseguir ver o que nós estamos fazendo. Nós vamos conseguir perceber que pensamentos são esses que estão chegando, né? Que tipo de colocação que eu estou fazendo, que às vezes também a gente fala no automático, quando não está presente, responde no automático, fala no automático, faz uma piada maldosa porque está no automático, né? Então, essa ferramenta da respiração é o passo inicial para ficarmos presentes e, de fato, se conectar com essa potencialidade, com essa capacidade humana de transcender uma situação difícil, uma condição difícil como a que nós estamos vivendo hoje. Pergunta, gente. Vamos perguntar que a gente já está chegando no final, já estou ficando rouca, está na hora de parar de falar. Vamos lá. Outra coisa que ele falou aqui, estou com uma colinha aqui, tá? Que quando a gente desenvolve quando a gente se dá conta que tem essa capacidade de transcender, nós vamos preservar, nós vamos manter a nossa liberdade interna. Então, o mundo está acabando lá fora, mas aqui dentro, com esse estado de presença, eu estou livre. Eu estou livre dos condicionamentos, eu estou livre do passado, dos traumas, das dificuldades, porque aqui dentro, com essa consciência que eu trago com a respiração ou com qualquer outras ferramentas que a gente possa lançar mão, nós ficamos livres de reagir, sabe? E essa liberdade
de não nos tornarmos pessoas reativas, é o que vai fazer com que a gente esteja aqui nesse momento da quarentena, de uma rotina que é a única possível dentro de casa, né? O máximo que a gente... Aqui no meu caso, eu não posso nem na rua colocar o lixo, porque é a lixeira é na garagem. Eu não saio nem no portão. Então, quando estou muito agoniada, que eu vou ali na grade, tomo um solzinho e volto. Mas nem caminhar na rua, né? Então, assim, quando a gente consegue essa liberdade interna, todas as outras coisas ficam de fora e a gente consegue, de fato, vivenciar o que está se apresentando no momento. E não a memória de quando lá na infância tinha escassez, ou o pai agredia, ou a mãe agredia, ou o pai foi embora, ou a mãe foi embora. Esse tempo que a gente está em casa também está fazendo com que a gente fique removendo muita lama, muita coisa que já passou, porque estamos mais ociosos para alguns, né? E esse não é o movimento. Quando eu trago essa presença e eu consigo me dar conta dessa liberdade interna que eu posso conquistar, eu não vou para o passado. E ao mesmo tempo eu também não vou para o futuro, saber o que eu vou fazer, o que eu, né? O que vai ser? Ah, eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel. Ah, não vou ter dinheiro para isso. Ah, não vou fazer aquilo. Não tem como saber. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, essa presença, esse lugar interno, é que essa liberdade que vai fazer com que a gente viva um dia de cada vez. Que vai fazer com que a gente desconecte de todo esse confuseiro que está aí fora, de informações desconectadas, de informações mentirosas, de informações chocantes, né? É quando eu trago para dentro essa sensação. O outro ponto que ele falou é que quando a gente tem essa liberdade interior, nós também, de alguma forma, não desistimos do nosso sentido da vida, né? Existe um sentido para a vida de cada um. Cada pessoa vai de alguma forma, construindo esse sentido e vivenciando todas as situações que se apresentam, né? Então, quando eu consigo estar presente, quando eu consigo essa liberdade interna de me manter no agora, eu não perco o sentido da minha vida, né? Então, imagina para as pessoas deprimidas, as pessoas que realmente fazem algum tratamento psiquiátrico, psicológico também, que já tem um quadro estabelecido, tendo que lidar com uma situação como essa, né? Os ansiosos, que estão sempre lá na frente, estão sempre esperando algo, não tem nada para esperar agora. Não há nada para se fazer agora. Então, imagina que pessoas com quadros assim correm um risco enorme de entrarem numa outra crise. Nós estamos passando por uma crise mundial, uma pandemia, que de alguma forma vai afetar a economia, afeta a vida de todo mundo, e as pessoas que têm problemas emocionais profundos, que tratam com o psiquiatra e tudo mais, vão entrar em outra crise, né? Então, e aí a gente volta para esse lugar da empatia, para esse lugar de respeitar o destino do outro também, para que a gente não perca o sentido da vida. Essas pessoas mais fragilizadas, a primeira coisa que elas vão fazer é questionar o sentido da vida. Então, é nosso papel, enquanto pessoas que de alguma forma estão informadas e já conseguem vivenciar esse movimento sistêmico de ver a vida além da embalagem, né? Perceber que não é só isso aqui, tem mais coisas por trás, tem mais situações que se manifestam por trás para que tudo isso esteja desse jeito, né? Cabe a nós, que de alguma forma estamos aprendendo isso, apoiar essas pessoas, né? Então, tem muita gente que não consegue fazer uma ligação, não consegue ligar, falar, olha, estou triste hoje, estou chateado, porque a sociedade o tempo inteiro está nos dizendo que a gente tem que estar sempre bem, tem que estar sempre alegre, tem que estar sempre ativo, né? Não tem motivo para tristeza. Então a gente vai aprendendo e não se permite, de fato, vivenciar uma coisa difícil, um luto, uma dificuldade, um medo, um desespero.
E existe uma diferença entre vivenciar esses momentos e permanecer nestes momentos, né? Então, que nós possamos ser apoio para estas pessoas que estão vivenciando situações mais difíceis, emocionalmente falando, do que as nossas. Marian, tem uma pergunta aqui da Marian. Mas, Mari, e como fazemos para que os nossos próximos respeitem esse nosso momento? Outro desafio, né? Olha só, Marian, limite. Nós precisamos impor limites, falar claramente, dizer exatamente o que acontece, como eu quero que aconteça, para que as pessoas respeitem, né? Toda situação que chegou numa condição em que o outro não te respeita é porque o limite não foi respeitado lá anteriormente e você também não impôs o limite. Para que a pessoa possa te escutar, para que a pessoa possa, de fato, reconhecer que você tem o direito de vivenciar esse momento, seja de reclusão, seja de olhar para dentro, seja qual for o movimento. Então, gente, limite, hein? Todos nós temos esse direito de impor o limite. Juliana, aqui só posso sair 3 dias da semana, em um determinado horário, e somente para ir ao mercado ou farmácia. Ju, me lembra onde que você está? Onde que você está morando agora? Então, olha só, o desafio ainda é maior, né? Nós ainda estamos podendo subir e descer. Fui no instituto essa semana, abrir janela, né, jogar uma água nos ralos e tal. Tinha um monte de gente andando na rua. O supermercado estava vazio. Mas tinha um monte de gente andando na rua ali na 15, perto da reitoria, como se nada estivesse acontecendo. Então, o que a Ju está vivenciando ainda é mais desafiador do que o que nós estamos vivenciando. E se a gente não se recolher agora, não seguir, né, o protocolo que a OMS está determinando, nós vamos acabar numa situação como essa. Porque aí a tal da contaminação comunitária se expande, se manifesta, né? E a gente vai ficar preso realmente em casa. Marian continua, principalmente quando estamos em quarentena com mãe em casa. Uhum. Pois é. E aí é uma situação difícil porque tem hierarquia aí, né, Marian? Porque a mãe ela vem antes, então de certa forma essa hierarquia precisa ser respeitada. E você neste momento, que é um momento especial, é um momento diferente, precisa colocar esse limite e de certa forma esclarecer a tua mãe, para que ela entenda tanto o teu movimento quanto o movimento que ela tem que fazer, porque se ela não está respeitando o seu movimento é porque ela não está fazendo o movimento dela, né? E aí a gente passa de novo por respeitar o destino do outro. É delicado, é uma corda bamba aí, sabe? Que você precisa ter centramento e firmeza para poder passar por ela sem cair. Tainá Alves. Oi, Mari. Acho que o que eu mais sinto neste momento é conexão com o meu lar, comigo mesma. Que bom, que ótimo. Nesse momento também, Tainá, eu tô adorando a minha casa. Que eu só chegava, dormia, saía, trabalhava, voltava, chegava. Final de semana, assim, nem sempre é que eu estava em casa. Não, era sempre. Tem atividade no sábado também, que às vezes vai até bem tarde da noite. E hoje eu estou conseguindo ver a minha casa, sabe? Passar o pano no chão da minha casa é uma coisa prazerosa. Ver minha casa arrumada, eu arrumar a minha casa, sabe? Me sentindo parte do ambiente que eu escolhi viver, que eu decorei como eu quis, que eu tirei ou coloquei coisas que eu quis. Esse é um movimento também de conexão que nesse momento está se manifestando para muita gente, né? Carla, cheguei tarde, mas vou rever o vídeo do início. Gratidão por esses momentos de aproximação e de conversa boa e aprendizada. Beijo, Carla. Gratidão por vir. Tainá Alves, como lidar com a ansiedade extrema, mesmo inconscientemente? Falo por mim e vários amigos. Respirar, Tainá. Respirar. Se você é diagnosticada com ansiedade, né?
ansiedade crônica, sei lá, ansiedade, né? Se não é só uma sensação de uma espera, de uma necessidade de saber, de um controle, se é realmente ansiedade, eu proponho que busque o psiquiatra, que busque a ajuda médica para fazer essa ponte, para conseguir trazer, né, o equilíbrio biológico para que a tua mente funcione de um jeito equilibrado, de um jeito onde você possa interagir no agora. O desafio é encontrar um psiquiatra que, de fato, faça um trabalho, uma pesquisa e passe uma medicação que não vá te dopar, te dar muitos efeitos colaterais. Tem todo esse desafio. Mas, se há um sintoma instalado e diagnosticado, a respiração ela não é suficiente. Precisa da ajuda química também. Oi, Maria Elvira! Juliana está no Panamá. Olha, gente, no Panamá só pode sair 3 vezes por semana. A semana tem 7 dias, né? A Ju está lá no Panamá e está falando que só pode sair 3 dias na semana, em um determinado horário, somente no mercado e na farmácia. Aí sim é que é tenso, hein? E se a polícia pegar, ainda paga uma multa. Aqui nós estamos saindo, a Carla está falando, lá de Ivoti. Aqui nós estamos saindo, no máximo comprando algo que falta em casa, no armazém do vizinho. É isso aí. Oi, Nana! Que bom que você está aí! Então, gente, o que mais? O que mais que vocês me dizem aí para a gente passar para o nosso exercício e se despedir, para não ficar muito grande, né? E daí ninguém conseguir assistir depois. O que mais? Comentem aí. E assim, o nosso exercício sistêmico é um exercício que a gente pode fazer de pé ou sentado, né? Mas vocês vão precisar fechar os olhos e se deixar guiar pela minha voz, pelo que eu vou falando para vocês, tá? Então, algum comentário mais, alguma pergunta, alguma questão? Diga que me ama. Eu te amo, vida! Saudade, vida, muita saudade. Quando acabar essa quarentena, você já sabe onde é que nós vamos, né? Alguma pergunta? Muito bem. Vamos fazer nosso exercício, então? Quem chegou depois, tá? Nós estávamos aqui falando sobre essa situação da pandemia, de isso mesmo, vida, dançar, de como a gente está lidando com todas essas situações, com todas essas restrições que nós estamos vivenciando, com todos esses conflitos emocionais também que estão brotando. Fizemos um paralelo com o livro Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl. Então, se você não assistiu desde o início, sugiro que você assista. Eu vou deixar salvo, ele vai estar disponível na minha página. Eu vou descobrir como baixar no YouTube também, tem um canal lá. E mesmo que você não faça o exercício agora, você pode também fazer o exercício depois, tá? E assim, os nossos exercícios sistêmicos é um acesso ao campo, né? É uma forma que a gente tem de acessar uma informação que não está claramente disponível. E nesse momento não há muito o que fazer por conta da condição de, como é que eu posso dizer, de mistério, né? Oh, Vanessa, também tô com saudade. De mistério do que é o vírus, do que vai acontecer, né? Do porquê do vírus. Então, não é uma constelação, é um movimento sistêmico, tá?
Inclusive, se vocês me permitem, vou dar uma opinião não solicitada por vocês, mas que me foi solicitada por outras pessoas, sobre constelar o vírus. Quem aqui viu alguma coisa desse tipo? Alguém viu, alguém assistiu, recebeu mensagem sobre constelação do vírus, do corona? Muito bem. Tá circulando aí na internet. Vou querer grupo online sempre para continuar participando. É uma ideia. Quando nós retomarmos os grupos nas quartas-feiras, a gente pode fazer live, né? Fazer o grupo com o celular ali filmando e fazendo a live. Então, algumas pessoas aqui receberam mensagens, ouviram postagens a respeito de constelar o vírus. O meu posicionamento em relação a isso, e só estou falando isso por causa do movimento que nós vamos fazer para que a gente não confunda, né, as informações, é o seguinte: quando a gente faz uma constelação, quando a gente está pensando em fazer uma constelação, tem um tema, né? A pessoa está com uma dificuldade, está com uma situação, quer trabalhar aquele tema. Então, o dono do tema pediu para fazer a constelação, tá? O campo da pessoa que está pedindo a constelação está autorizando que a constelação aconteça. É tanto que tem um movimento ali que traz o caminho para a solução, né? E quando a gente pensa em constelar o corona, constelar a situação política do país, constelar os mortos não sei da onde, quando nós estamos fazendo esse tipo de movimento, quem que está autorizando? Quem que está pedindo essa constelação, né? Então, por maior ou por melhor que seja a intenção, muitas vezes o que se apresenta, na verdade, é uma resposta à curiosidade. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse discernimento, porque imagine acessar um campo numa constelação. Quem já foi nos meus grupos, quem já foi só assistir, quem já representou, quem já constelou comigo, sabe que o campo ele é profundo, ele é forte e ele traz informações que a gente desconhece, que a gente nem sabe que existe, né? Então, quando uma constelação desse modelo acontece e eu coloco representantes ali, eu coloco um tema que não foi solicitado por ninguém, quando eu acesso esse campo, eu não estou acessando só o que a minha curiosidade está falando, né? Do que é o vírus, de como vai ser, de quando acaba, quantas pessoas vão morrer. Nada disso é atendido 100%. O que de verdade vai acontecer é que nós vamos acessar um campo dos mortos da China, dos mortos da Itália, das pessoas que estão de luto, das pessoas que estão, de alguma forma, lidando com o medo de ser contaminado, as pessoas que estão em quarentena porque tiveram contato com quem está contaminado. Então a gente acaba, de alguma forma, acessando um campo denso, um campo profundo demais. A gente acessa destinos de pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe o que vai naquele sistema e que não nos pediu para fazer esse movimento. Então é bem arriscado fazer uma constelação com temas desse tipo, né? Tudo isso para dizer para vocês, algumas pessoas que me mandaram mensagem, me perguntando ou compartilhando o áudio lá da constelação e tal. Não tem certo, não tem errado. O que eu estou colocando aqui é o meu posicionamento enquanto psicóloga, enquanto consteladora, as coisas que eu aprendi segundo Bert Hellinger, o que está nos livros dele, né? O que os meus professores das formações que eu fiz me ensinaram. Então a gente precisa ter esse movimento de contenção, de não querer saber o que vai acontecer. Senão, de verdade, a gente acaba se emaranhando com muitas coisas. Vocês imaginam que quem está de luto porque perdeu um familiar por conta dessa pandemia
está se preocupando se o vírus veio para a gente olhar para dentro? Vocês acham que as pessoas que estão vivendo um luto ou que estão com alguém hospitalizado num estado crítico de saúde estão preocupados se o vírus está vindo para a gente orar mais? Então a gente precisa ter esse discernimento, essa clareza e realmente se colocar no lugar do outro neste sentido, tá? Então, atendendo assim a algumas pessoas que me perguntaram, esse é o meu posicionamento. É uma constelação que atende mais a curiosidade do que a outra coisa, tá? Muito bem, vamos lá? Vamos fazer nosso exercício? Oi, minha tia linda! Também tô com saudade. Um cheiro, querida. Em breve chega aí nessa Bahia. Então, gente, o nosso exercício é assim. Depois do exercício, se alguém mais quiser falar alguma coisa, a gente fala, tá? Então, assim, pode ser sentado, pode ser de pé, de preferência de pé, tá? E você vai de frente para uma parede, né? Uma parede branca, um lugar que não tem um quadro ou um espelho. Você fica de frente para um lugar sem informação. Você vai se conectar com o seu pai e com sua mãe. Independente de quem foram, de como foi a convivência, se não conviveu, se não é vivo mais, independente disso. Houve um movimento, né? Duas essências se conectaram para que a sua vida existisse. É com isso que você tem que se conectar, e não com a personalidade dessas pessoas, e não com os defeitos, com as dificuldades que essas pessoas tiveram na condução da tua educação ou na relação que vocês tiveram, tá? Então precisa se conectar com essa essência da vida, o pai e a mãe, ok? Vão me falando aí se tem dúvida, viu? Então depois que você tá de pé, olhando para a parede, imagina o teu pai atrás de você, do seu lado direito atrás de você, como se ele pudesse pousar a mão no seu ombro direito. Agora imagina a tua mãe atrás de você, do seu lado esquerdo, como se ela pudesse também pousar a mão no seu ombro esquerdo. E você vai respirar profundamente e vai trazer essa sensação de sentir o apoio dos seus pais, tá? Então, inspira, puxa o ar pelo nariz, leva o ar o máximo que conseguir até o final do abdômen, expande o abdômen com esse ar. Segura um pouquinho e solta. E vai trazendo essa sensação de ter esse apoio. Respira mais uma vez. E agora você vai virar, olhar para o teu pai e para a tua mãe. Então, eles estavam atrás de você e agora você vai ficar de frente para eles. E você vai olhar nessa tela mental que você está construindo. Você vai olhar para o teu pai e para a tua mãe e vai dizer assim: sim, meu pai. Sim, minha mãe. Respira fundo. E agora você vai dizer: obrigado ou obrigada, minha mãe. Obrigado ou obrigada, meu pai. Respira fundo mais uma vez. E por último, vocês vão dizer assim: eu sinto muito, pai e mãe. E vai fazer uma reverência, que é encostar o seu queixo no peito. Então, é profundamente você dizer: eu me rendo. Esse sinto muito, essa reverência, essa rendição, é realmente baixar a cabeça para essas duas pessoas que
te deram a vida, né? Respira fundo nesse movimento, nesse exercício, nessa sensação. Respira profundamente mais 2 vezes. E aí, bem devagar, vai abrindo os olhos, vai dando aquela chacoalhadinha, balança os ombros, balança os braços e vai voltando. Vai respirando e vai voltando. Vai trazendo, vai colocando o pé no chão de novo, vai voltando dessa sensação. E aí eu quero que vocês compartilhem comigo o que vocês sentiram, quem conseguiu fazer o exercício, quem não conseguiu fazer. A live fica gravada, vai ficar compartilhada no meu Facebook, né? E vocês podem fazer o exercício em outro momento, tá? Alguém gostaria de compartilhar o que sentiu, como foi, se conseguiu fazer, se não conseguiu fazer? Eu gostaria que vocês compartilhassem para que eu pudesse... Ah, que linda, Tainá, que bom que você sentiu assim, sinal de que você entrou no campo realmente. Para eu poder, de alguma forma, explicar para vocês o que é esse movimento. Ai, que bom, Jane, que ótimo, parabéns. A Shelly, minha prima, Bebel. Sensação de liberdade, ótimo. Rayane, meu Deus, me emocionei muito, chorei, que bom, que bom. Ju, no início aperto no peito. Rayane, muito amor. Tainá, muito arrepiada e muito forte. Tainá Alves falando que foi muito forte. Hilário, muito bom mesmo, amei. Mari, maravilhosa, gratidão, gratidão. Juliana, e ao me virar, muita emoção, chorei, que bom. Sueli, senti os dois aqui me protegendo. Ah, que bom, Su. Janaíne, muitos arrepios. Mária, muita força, muito amor, orgulho. Vanessa, termina comigo chorando, mas tranquilo. Muito bom, que bom. Ju, um aperto na garganta. Então, assim, gente, quem está com sensação ruim, quem está com aperto na garganta, quem está com o peito apertado, vai fazer um outro exercício, tá? Que é respirar fundo e devolver para o campo tudo que é do campo, tá? Decidir ficar no agora. Esse é um movimento também, quando a gente faz com presença, a gente consegue se liberar das informações do campo, tá? Falando aqui, liberdade, muita paz e tranquilidade, que ótimo, vida. Mari, por mais surpreendente que seja, senti total apoio e segurança do lado do meu pai. Que linda, hein, vida? Mas no campo materno, senti peso do lado esquerdo. Foi difícil me desligar da ideia de responsabilidade que achei que tinha por ela. Quando fui respirando profundamente, foi aliviando o peso, mas não equilibrei os lados. E aí, vida, às vezes é uma coisa mais profunda, mas faça esse exercício que eu te falei, tá? De devolver para o campo, o que é do campo, e ficar no agora. Vanessa deu até uma leveza. Que ótimo, Vanessa, que bom. Então, assim, gente, explicar para vocês, para a gente concluir, para não ficar muito grande. O sim, quando a gente faz esse primeiro movimento, né, de olhar para os pais e dizer sim, nós estamos dizendo sim para a vida que nós recebemos. Nós estamos tomando essa vida que os nossos pais nos deram, tá? E lógico que é sim, né? Nós estamos vivos, nós estamos na vida, nós estamos fazendo coisas, construindo coisas,
e o nosso sucesso, o nosso fluxo, né? Ele está mais aberto ou menos aberto quando nós temos essa conexão com o nosso pai e com a nossa mãe, com a fonte da nossa vida. A vida falando, fiz o exercício de devolver e melhorou, que ótimo. Muito bem. Tá vendo, gente? Mesmo que nós estejamos falando à distância, se nós estivermos conectados, realmente presentes, a gente faz o exercício e sente como se estivéssemos num grupo de constelação presencial, porque é um campo. Você acessa um campo, você dá permissão para esse campo ser acessado e as coisas se movem, tá? O obrigada, né? Obrigada, gratidão, porque eu sobrevivi. E independente do meu pai e da minha mãe não terem me criado ou não terem cuidado de mim como eu achava que deveria cuidar, eu sobrevivi, eu dei conta. Então, obrigada pelo movimento que eles deram conta de fazer para que eu pudesse existir, tá? E o sinto muito, né? Muitas vezes a gente tem a sensação de que faltou algo, né? Que os nossos pais ficaram em dívida com a gente. Então eu sinto muito pela expectativa que eu criei, pelo dano que você me causou, que vocês me causaram. Eu sinto muito, eu sinto muito. Eu sinto muito é um lugar assim de eu reconheço que você só foi e só fez aquilo que você deu conta de ser, dentro das suas limitações, das suas possibilidades, né? Eu sinto muito também, pode ser relativo a... Eu sinto muito por não atender às suas expectativas, né? Tem muitos pais que querem que a gente seja de um jeito, faça de um jeito, né? Viva a vida de um jeito que está alinhado com as escolhas deles, com os que eles fizeram, o que eles fizeram da vida deles, né? E a gente às vezes se rebela, faz justo o contrário, né? Então eu sinto muito por não atender essa expectativa. Então essas 3 palavrinhas mágicas, quando no campo, nos conectam com essa potência de vida que é nosso pai e nossa mãe. Nosso pai, que representa esse movimento de ir para a vida, né? O pai manda o filho para a vida. É o mesmo movimento da relação sexual. Nosso pai doa uma semente e a mãe multiplica dentro dela e ainda nutre depois que esse filho nasce, né? Então, o pai manda para a vida e a mãe representa a prosperidade e a abundância. Tudo que se multiplica na nossa vida está relacionado com a energia materna. Então, a gente precisa acolher essa mãe, trazer essa mãe para dentro, tá? E aí a gente tem equilíbrio do pai e da mãe. Mas nós precisamos ficar pequenos. Precisamos ficar num lugar de filhos para poder receber. O primeiro exercício, que é o ver o pai e a mãe atrás, é esse lugar de ser filho. Porque os nossos pais vêm antes, né? Estão aqui, nós estamos aqui na frente, pequenininhos, né? Eles dois aqui apoiando e nós aqui na frente. Então, esse é o movimento. Então, me conectei. Depois, quando eu viro para olhar para os meus pais e eu digo essas frases, eu estou obedecendo a essa hierarquia, eu estou reconhecendo de onde eu venho. E aí eu posso ter equilíbrio para ir para a vida. Muito bem. Tudo bem com vocês? Fiz o exercício de devolver e melhorou. Rayane, eu senti muito. Juliana, bem isso, Mari. Está tudo certo. Não atender as expectativas. Não, está tudo certo, não atender as expectativas deles, está tudo certo. Está tudo mais que certo. Esse momento, essa vida que nós estamos vivendo, é o momento das nossas escolhas. É o momento das nossas decisões. Os nossos pais já fizeram as escolhas deles, já tomaram as decisões deles, já experimentaram tudo o que tinham que experimentar na vida deles. Se foi bom, se foi ruim, se deu certo, se não deu certo, se é feliz, se é infeliz, não é da nossa conta enquanto filhos. O que é da nossa conta é o que nós vamos fazer com a nossa vida, com a vida que a gente recebeu deles. Então, não, gente, não precisa atender expectativa nem de pai nem de mãe, tá? Sempre com toda a honra, com todo o respeito, mas decidindo por você. Você é adulto,
você dá conta, assim como eles deram conta também. Oi, Adri! Beijo, querida. Que bom que você veio. Também tô morrendo de saudade. Quando é que vem para essas bandas aqui, menina? Sueli, gratidão, Su, por você ter vindo. Muito bem. Então, gente, que bom que nós ficamos aqui esse tempinho, né? 1h30. Começamos às 19h30, são 21 horas, então tá na hora de a gente acabar. Então, agradecer muito por vocês terem vindo, por vocês terem escutado, terem participado. Sou profundamente grata, tá? Eu gostei da experiência, eu acho que a gente vai fazer, sim, outras lives. Oi, Babi, linda! Beijo! Vai ficar gravado, assista depois. Oi, Cleminha, chegou atrasada, hein? Mas vai ficar gravado, assista depois. Então, vamos fazer outras lives, sim. Vamos, de alguma forma, tentar ver um tema assim específico, né, para a gente trabalhar. E vamos seguindo, tá? As pessoas que têm meu... Ah, querida! As pessoas que têm meu contato aqui pelo Facebook também, tá precisando dar uma palavrinha, ficou com dúvida, mande mensagem, que a tempo eu respondo, tá bom? E muito, muito, muito obrigada. Eu desejo para todos vocês de coração. Agora eu não vou precisar mais ler, né? Não vou. Estou ficando cega. Eu desejo para vocês de coração que a saúde, o equilíbrio, a paz, o centramento, a clareza possa se manifestar na vida de cada um de vocês, tá? Então, tudo de bom, muito obrigada. A live vai ficar aí gravada e a gente vai se falando. Beijo grande e até a próxima. Obrigada. Tá bom, Nelma, vou fazer sim. Beijo, Shelly. Deus te proteja também. Tchau, tchau, gente. Beijo.